Companheiras e companheiros, convidamos para suas palavras o governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Que alegria esse encontro. Me permitam, antes de mais nada, saudar com carinho algumas poucas presenças que eu vou destacar aqui, vocês vão me permitir, começando por esses três incomparáveis companheiros e companheiras que estão ali na mesa. Nossa companheira, presidenta da República, Dilma Rousseff. Nosso querido companheiro, ex-presidente, mas sempre nosso líder, Luiz Inácio Lula da Silva. E esse guerreiro do povo uruguaio e do povo da América Latina, companheiro Pepe Mujica, presidente do Uruguai. Quero saudar com carinho esses dois companheiros governadores de estado que estão aqui, companheiro Rui Costa, da Bahia, companheiro Wellington Dias, do Piauí, dizer que tem enorme orgulho de compartilhar com eles a tarefa de ser governador de estado, junto com vocês, junto com a presidenta Dilma. Saudar todos os ministros aqui presentes, na pessoa do meu amigo, querido, companheiro de luta, Patrus Ananias. Você mudou de lugar, Patrus? Estava aqui, eu estou te procurando. Saudar um querido companheiro e, na pessoa dele, saudar todos os militantes que estão aqui do nosso partido, deputados, prefeitos, vereadores, mas cada companheiro e cada companheira que está aqui, desse querido partido que nós construímos nesses 35 anos, na pessoa do meu amigo e liderança, presidente Rui Falcão. Companheiros e companheiras, eu vou ser breve, mas eu quero contar, para ajudar no que eu quero dizer aqui, uma história ocorrida comigo há muitos anos, que tem a ver com o PT, tem a ver com a nossa história, que eu acho que nos ajuda a refletir um pouco sobre o caminho. Eu estava, presidente Lula, em 1982, foi a primeira eleição que nós disputamos. O senhor foi candidato a governador de São Paulo. Nós tínhamos candidato aqui, e nós tínhamos, para prefeito não tinha, porque era ditadura ainda. Nós tínhamos candidato a vereador, o Patrus era candidato, não é, Patrus? Nós tínhamos candidato, o Luiz Dulce foi eleito federal na época, nós tínhamos candidatos a estadual e a governador e senador. E num dia dessa campanha, era um domingo, eu estava na atividade de campanha, eu não era candidato, era militante do PT, era professor universitário, militante de base do nosso partido, estava fazendo panfletagem no Parque Municipal de Belo Horizonte. Naquela época, a legislação eleitoral era mais branda, então você podia fazer panfletagem dentro do parque. Hoje não pode mais. Você entrar no parque, você te toma os panfletos. Mas, naquele tempo, estava começando, não tinha experiência muito de eleição direta ainda e tal, e eu estava ali panfletando. Então, eu cheguei, tinha uma família no gramado, um senhor, um trabalhador, com a mulher, duas crianças ou três, e eu ali distribuí, cheguei, entreguei o panfleto. Ele pegou e, sem ler o panfleto, ele olhou para mim e disse assim: eu não conheço esse candidato, não, mas eu vou votar nele, moço. Aí eu agradeci e falei: muito obrigado, mas por que o senhor vai votar? Ele falou: não, porque o senhor não lembra de mim, mas eu te conheço. O senhor fez uma palestra lá no sindicato em Contagem e eu assisti. O senhor é professor da universidade. Eu falei: sou. Ele falou: pois é, eu vou votar nesse candidato por sua causa. Eu falei: mas por quê? Ele falou: olha, hoje é domingo, de manhã, um dia belíssimo, o senhor podia estar com sua família.
está aqui entregando panfleto no parque, esse candidato deve ser muito bom, eu vou votar nele por causa disso. Essa história é uma história singela. Qualquer um de nós, todos que estão aqui, cada um tem uma história parecida com essa para contar. Imagine o Lula, quantos milhares, centenas de milhares que ele poderia contar para nós dessa trajetória dos nossos 35 anos. A história do PT é a nossa história. Cada um de nós faz parte dessa história. E a história do PT é o conjunto das histórias que nós podemos contar na nossa trajetória de vida. São 35 anos, é muito tempo, é muita estrada, é muita trajetória. E nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui, e aí, companheiro Rui Falcão, quem diria, hein? Lá na Ilha das Pedras, na cela, nós dois nunca podíamos imaginar que você ia ser deputado, presidente do partido, eu ia ser governador e a Dilma ia ser presidenta da República. E o companheiro Pepe Mujica ia ser presidente do Uruguai. Ele que foi nosso companheiro de luta na mesma época, em territórios diferentes, mas com o mesmo sonho, com o mesmo ideal. Como é que o mundo dá volta? Eu estou contando isso para chamar a atenção para o seguinte: a nossa história, gente, o presente, o momento, nunca foi favorável para nós, não. Sempre foi de dificuldade, nós sempre lutamos muito, mas nunca deixamos de acreditar no futuro, nunca deixamos de acreditar no amanhã. E é porque nós sempre acreditamos no futuro que ele chegou. E nós chegamos aonde chegamos. Elegemos o presidente Lula, reelegemos o presidente Lula, elegemos a presidenta Dilma, reelegemos a presidenta Dilma e agora estamos governando Minas Gerais. Acreditar no futuro, ter a convicção que os nossos ideais, os nossos sonhos, o nosso compromisso com o Brasil é muito maior do que os nossos eventuais problemas, do que as nossas imperfeições, até porque nós somos o partido que sempre soube melhorar e se corrigir para poder melhorar o Brasil. Essa é a nossa história, da qual nós temos orgulho. Ninguém aqui e ninguém fora daqui, nenhum militante nosso tem vergonha de ser do PT, nós temos orgulho de ser desse partido. Porque sabemos o quanto nos custou e quanto custou ao povo brasileiro chegar até onde chegamos e construir isso, essa obra maravilhosa que nós estamos fazendo desde o governo do presidente Lula e continuando com o governo da presidenta Dilma. Então, meus companheiros e minhas companheiras, vamos ser claros. Nenhuma crítica externa será mais severa, mais rigorosa e mais sincera do que a nossa própria autocrítica. Nós sempre soubemos fazê-la. Nós não temos medo de problema, nunca tivemos. E foi assim que construímos esse partido. O maior partido do Brasil, um dos maiores do mundo. Partido do Lula, da Dilma, do Patrus, de tantos outros ministros que estão aqui, do Jacques Wagner, desses governadores, dos deputados, mas principalmente o partido de cada um e de cada um, o partido do povo brasileiro. Temos erros, temos imperfeições? Sim, temos, mas sabemos corrigi-los, e foi porque corrigimos que nós chegamos até onde chegamos. Então não tenhamos medo da realidade, nem do momento presente. Sempre foi difícil. Enfrentar a ditadura não era fácil, nós enfrentamos. Construir um partido que abrigasse as minorias, que defendesse os direitos das minorias e abrigasse os perseguidos, os humilhados, os ofendidos, aquilo não era para qualquer um e nós fizemos. Nós sempre enfrentamos dificuldades e sempre soubemos superá-las. É com esse espírito que nós vamos seguir adiante. Ninguém precisa nos ensinar o caminho, nós sabemos. Estamos no caminho certo. Nós somos o partido que nunca temeu corrigir os seus erros e que nunca mudou de lado, sempre esteve do lado do povo brasileiro.
Então, meus amigos e minhas amigas, o que nós não aceitamos, não aceitaremos, porque jamais aceitamos, são os pré-julgamentos, os preconceitos, as denúncias infundadas, esse clima de caça às bruxas que querem criar aqueles que sonham com um ambiente de retrocesso. O que eles querem é o retrocesso político. Dormem à noite sonhando com a volta da ditadura. É isso que sonham e é isso que está por trás desse clima de caça às bruxas que querem nos impingir. Isso nós não aceitamos, isso nós não aceitaremos. Corrigir os nossos erros, temos humildade para fazê-lo, mas não aceitaremos que isso seja transformado num instrumento contra o povo brasileiro e contra a democracia no Brasil. Então, companheiros e companheiras, eu quero encerrar dizendo alto e bom som: eu tenho enorme orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores. Eu quero continuar tendo esse orgulho e tenho certeza que continuarei tendo. E eu tenho a convicção que, assim como nós construímos, ao longo de 35 anos, um legado maravilhoso de conquistas, de bem-estar para o nosso povo, nós temos pela frente um futuro ainda mais radioso. Não temos medo do futuro e vamos enfrentar as dificuldades do presente. Vamos à luta e vamos ter mais 35 anos de muita luta, de muita guerra e muita conquista. Viva o PT, viva o Brasil!